A gente está lutando contra essa imprensa, meus caros. Vejam o nível da imprensa que nós, aqui do Fio Diário, da Gazeta do Povo, da Revista Oeste, do Jornal Brasil Sem Medo, estamos lutando. Vejam o nível dessa imprensa quando eles fazem análise do Trump. Poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Vamos explicar de onde vem essa comparação com Hitler, né? No livro Mein Kampf, ou Minha Luta, em português, Hitler diz, abre aspas, se levarmos em consideração as devastações que o bastardismo judaico causa diariamente no povo alemão, reconheceremos muito naturalmente que esse envenenamento de sangue, somente depois de séculos, isso mesmo dificilmente poderá ser evitado, fecha aspas. E é isso que a gente está enfrentando, Pavanato. A gente está enfrentando uma Globo que mente 10 mil vezes num dia e a gente quer ter a possibilidade de refutá-la 15 mil vezes. Enquanto a gente não tem infraestrutura na comunicação, a gente consegue refutá-la 10, 20, 30 vezes só. E a máquina de lavagem cerebral da Globo, com essa matéria que a gente acabou de passar, falando que o Trump é nazista, e falando, como eles falaram também ano passado, que Bolsonaro era fascista e nazista, funciona a pleno vapor, Pavanato. Não só eles mentem 10 mil vezes por dia, mas enquanto eles mentem, eles muito poucas vezes retratam, e quando se retratam nossa, gente, nós erramos aqui numa notinha lá no fim da matéria. Agora, quando qualquer outro veículo de comunicação noticia uma notícia falsa, aí eles apontam. Fake news, tem que ter regulamentação dos veículos de comunicação. Tudo porque eles querem manter o monopólio da informação, eles querem manter a possibilidade de continuar sendo hegemônicos na comunicação. Então, quando você tem veículos como o Fio Diário, por exemplo, replicando informação, que tem um público consolidado de pessoas que confiam naquilo que é passado aqui, você está sendo uma ameaça para o establishment. Você está sendo uma ameaça para esses veículos de comunicação que já estão estabelecidos e que impõem uma narrativa e uma agenda ideológica. Depois do Adrilho, isso fica até difícil falar, porque ele resumiu muito bem tudo. Primeiro, você tem o fato do que o Trump falou. O Trump estava fazendo uma crítica muito bem direcionada ao descontrole das fronteiras, ao famigerado multiculturalismo. A questão não é só a entrada de imigrantes pela fronteira, imigrantes que você não sabe o passado, pessoas que você não sabe o histórico, pessoas muitas vezes que não têm um apreço pelo seu país e possivelmente muitos terroristas infiltrados. Aí eles entram dentro do seu país e quando os filhos dessas pessoas vão para as escolas, em muitos países, o que se ensina não é a história do próprio país. Na Europa é assim. O que se ensina é um arcabouço de histórias. Ele é uma tentativa de não colocar nenhuma história acima da outra. Por quê? Porque você não quer ofender a cultura daqueles que chegaram no seu país. Ora, se as pessoas vêm de um país que tem uma cultura forte e sólida e entram em um país que não tem amor e não ensina a própria cultura, o que os filhos desses imigrantes vão pensar sobre esse país? Vão pensar que ele é um país fraco, vão se apegar à cultura do país que eles vieram e não vão passar a amar o país onde estão morando. Então, você está inserindo dentro do seu país pessoas que vêm de outra cultura, uma cultura avessa ao liberalismo, e aí não se trata só de, tem um islâmico extremista e um não extremista. Não, todo islâmico tem uma cultura avessa àquela cultura que é ocidental e liberal. Aí essas pessoas estão dentro do seu país, você cria elas na escola sem criar apreço pelo seu país e fazendo com que elas se apeguem ainda mais à cultura do país onde vieram. O que vai acontecer? Você está criando 2 países juntos. Está criando um choque civilizacional. É o que eles chamam de multiculturalismo, que é impossível. Muitas culturas, elas só podem conviver juntas quando elas se submetem a uma cultura. Quando você tem a pluralidade, o multiculturalismo em si, ele é impossível. Se não houver elementos culturais que unam as pessoas de diferentes povos, coisas em comum que façam elas acreditar, você não tem um povo, você tem
vários povos. E isso vai gerar conflito. Parece até meio óbvio dizer isso. Só que daí, quando um cara como o Trump, que é um cara notoriamente muito mais importante do que a gente, que tem uma voz muito mais ampla do que nós, fala algo, fala essa obviedade, o que a imprensa faz é compará-lo com Hitler. Sendo que a questão dele não é, em hipótese alguma, étnica, a questão dele não é, em hipótese alguma, impedir qualquer tipo de imigração. Não! A questão dele é, vamos ter controle e vamos criar lealdade nessas pessoas ao nosso país para evitar um conflito e uma guerra lá na frente. Que é o que aconteceu. Por exemplo, o Adriano citou muito bem a França. A França hoje não é um país ocidental. A França é tipo um pato. Ela voa, ela nada, ela anda e não faz nada bem feito. Vários povos ali, uma mistura amorfa. Boa parte dos franceses não sabem a própria história. Você tem pessoas ali que vieram de outros países que não têm o menor apego à França. Então, é isso que o Trump quer evitar que aconteça. E é triste ver que nós temos a imprensa tradicional mentindo descaradamente, mas esse discurso mentiroso, em hipótese alguma, será rotulado como fake news. Nenhum jornalista será colocado no inquérito das fake news e será investigado pelo Supremo Tribunal Federal, porque no Brasil nós temos uma justiça que tem lado. Uma justiça que, quando é de direita, ela persegue, quando é de esquerda, eles podem fazer tudo, mentir à vontade que nada vai acontecer. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.